Hoje é domingo, 29 de outubro, entra no ar neste momento mais um giro de notícias. Hoje, às 20 horas, o estádio Newton Santos, Botafogo e Cuiabá, 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Como todos nós sabemos, o nosso glorioso depende apenas dele para ser campeão brasileiro. E hoje, isso tem que acontecer em nossa casa. Jogo difícil, estádio cheio, com horário diferenciado, mas a nossa torcida estará acompanhando a peleja de uma maneira que só nós botafoguenses sabemos fazer. Tudo, mas tudo mesmo a respeito de Botafogo e Cuiabá dentro desse nosso giro de notícias. Roda a vinheta, que já já eu tô de volta. Olha que garrafinha sensacional. Curtiram? Vejam esse carregador portátil. Curtiram? Vejam essas capinhas. Aqui, ó. Curtiram? Tudo isso vocês encontrarão lá na GoCase. Capinhas, por exemplo, vocês comprando duas, utilizando esse cupom canal do TF, ganharão mais duas, além de frete grátis. Caso vocês ainda não tenham entrado na GoCase, estão dando mole, o link com o QR Code está aqui para vocês apontarem e poderem cair na página lá da GoCase, ou vou deixar aqui no primeiro comentário e também na descrição o link da página. Vejam lá, são vários itens, está chegando o Natal, vocês podem comprar capinhas para vocês poderem dar de presentes. Olha, isso aqui é muito útil, gente. Isso aqui, ó, tá comigo aqui no estúdio e a garrafa fica gelada o tempo todo. Hoje, às 20 horas, o estádio Newton Santos, Botafogo e Cuiabá, 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Nós estamos a 5 vitórias da conquista do nosso tricampeonato. Ontem o Palmeiras venceu, é o novo vice-líder, a 6 pontos da gente. Vencendo hoje, colocaremos 9 e terminaremos essa rodada com uma diferença de 9 pontos para o segundo colocado, que seria a equipe palestrina, e com um jogo a menos que esse time. Então hoje é vencer para a gente ficar com uma diferença bem estável e com certeza a gente precisa voltar a vencer em nossa casa. Nesse segundo turno do Campeonato Nacional, o Botafogo venceu apenas a equipe do Bahia no estádio Newton Santos. Depois perdemos para o Flamengo e empatamos 2 jogos na sequência, contra Goiás e também contra a equipe do Atlético Paranaense. Mas se a gente pega esses 2 últimos jogos, foram situações bem atípicas, né? Contra o time do Goiás, aquela barração bizarra do Tiquinho Soares, nós jogamos só um tempo e quase vencemos aquele jogo. E no último encontro que nós tivemos no estádio Newton Santos, que foi contra a equipe do Atlético Paranaense, jogamos ali bem, mas os problemas elétricos do estádio Newton Santos acabaram atrapalhando a nossa partida e qualquer possibilidade do Botafogo vencer o jogo. No domingo o jogo já era totalmente diferente, o clima era atípico e o Botafogo apenas empatou. Temos que voltar a vencer hoje no estádio Newton Santos. Uma vitória nos colocará muito próximo ao título brasileiro, mas temos que vencer. O técnico Lúcio Flávio relacionou os seguintes jogadores e a provável escalação deve ser essa. Os jogadores relacionados foram Adrielson Bastos, Carlos Alberto, Danilo Barbosa, Di Plácido, Eduardo, Gabriel Pires, Gatito, Hugo, Igor Gabriel, Jacob, Janderson, JP, Júnior Santos, Lucas Perry, Luiz Henrique, Marçal, Marlon Freitas, Matias Segovinha, Felipe Sampaio, Raí, Tietê, Tiquinho Soares e Vitor Cuesta. Diego Costa está fora dos relacionados, teve uma entorse no tornozelo e foi preservado no jogo de hoje. Lucas Fernandes segue fora, desta vez por opção do técnico botafoguense. E claro, o Botafogo sempre faz esse trabalho, né? Jogador que volta a trabalhar, o clube dá aquele ajuste para que ele volte somente quando estiver 100% fisicamente. Vamos ver se na partida contra o Palmeiras, Diego Costa e Lucas Fernandes já estarão à disposição do técnico Lúcio Flávio, que deve escalar esse time aqui, ó, com Lucas Perry, Di Plácido, Adrielson, Cuesta e Marçal, Marlon Freitas, Tietê e Eduardo, Júnior Santos, Luiz Henrique e Tiquinho Soares. Vitor Sá, ele é desfalque nessa partida pelo 3º cartão amarelo. Esse aqui é o provável Botafogo para enfrentar a equipe do Cuiabá. O jogo não será fácil, a partida será complicada, a equipe do Cuiabá se defende muito bem, o Botafogo tem que saber superar esta retranca e ao mesmo tempo não dar espaços para o time comandado pelo Antônio Oliveira. É jogar bem, é jogar dentro daquilo que a gente pode atuar. Para falar muito sobre a equipe do Cuiabá, seus pontos fortes e pontos fracos, chamo o Léo Dantas. Fale aí, Léo. Fala, Thiago. Fala aí, seus líderes do Brasileirão, beleza? Vamos analisar mais um adversário, então, do Botafogo para o jogo deste domingo. O papo agora é o Cuiabá. O Dourado é o 12º colocado do campeonato, com 37 pontos. Já viveu bons momentos, mas agora não tem uma sequência tão boa. Tem apenas 2 vitórias nos últimos 11 jogos. Em toda a competição, tem 10 vitórias, 7 empates, 12 derrotas. O ataque não funciona tão bem, 30 gols marcados até aqui, 32 sofridos. Tem o 3º pior ataque da competição.
vai jogar fora de casa e longe da Arena Pantanal. Tem um retrospecto até que interessante para um time de meio de tabela, praticamente 50%, 14 jogos como visitante, 6 vitórias, 7 derrotas. Então é um time que costuma ser um pouquinho enjoado jogando fora de casa, porque tem aquela postura um pouco mais defensiva, um pouco mais retraída, que obriga o adversário a ter um jogo de paciência, trocando muitos passes até achar o espaço. Então esse é o ingrediente básico do Botafogo para esse jogo. Vai encontrar um adversário fechado. O Cuiabá, eu não imagino que vá cair, porque, como disse, teve uma boa sequência no campeonato, somou pontos quando precisava e abriu uma certa margem da zona de rebaixamento. Não pode continuar na sequência negativa para não correr o risco de encostar, porque tem muita gente tentando subir de rendimento. Cruzeiro e Inter, por exemplo, já se descolaram. O Corinthians parece que está querendo se descolar também. Então o Cuiabá não quer entrar nessa briga. Então um ponto, como visitante, diante do líder do campeonato, é ouro para o Cuiabá, para chegar logo aos 45 e evitar mais um rebaixamento. Quer dizer, evitar novamente o rebaixamento, né? O Cuiabá, desde que subiu, não caiu. Então, é um jogo que o Cuiabá não vai querer jogar muita coisa. E aí vai tentar contra-ataque. A responsabilidade está toda com o Botafogo, que vai ter que fazer um jogo de muita paciência, sem se afobar e sem tentar apressar muito a jogada, tá? Então, analisando o Cuiabá. É um time que sofre muito pelo lado esquerdo, principalmente pelas subidas do Riquelme. Os dois laterais, tanto o Matheus Alexandre pela direita quanto o Riquelme pelo lado esquerdo, sobem muito. Mas o Riquelme sobe mais, é um jogador que aparece para tabelar com quem está jogando na ponta esquerda, e nas últimas partidas tem sido o Pita. O Pita foi no Juventude um centroavante no campeonato do ano passado. Esse ano ele não está sendo centroavante no Cuiabá, porque o Cuiabá tem o Davidson. Então ele joga meio que como um ponta esquerda, digamos assim. Mas é um cara que pisa muito na área, não é aquele ponta aberto de velocidade, nem tem essa característica tão latente assim. Então, o Riquelme, que já aparecia subindo muito pelo lado esquerdo, tem aparecido mais ainda nas últimas partidas, desde que o Pita passou a ser o titular por aquele lado. Então, é um jogador que requer atenção. Para mim, está entre as boas revelações desse Brasileirão, o Riquelme. Então, é importante ficar de olho nessas subidas. Cuiabá, como visitante, falei aqui da questão do jogo de paciência, de jogar retraído para tentar contra-ataque. O Cuiabá do Antônio Oliveira muda um pouquinho o sistema de jogo como visitante. Ele sai do 4-3-3 típico para o 4-1-4-1. Às vezes é uma mudança não muito perceptível, mas isso faz com que você tenha sempre um volante muito colado na linha defensiva. E esse cara volta para, se necessário, quando sofre muita pressão, o Cuiabá tem uma linha de 5 lá atrás. E também ser o cara da saída de bola. Às vezes, quem fica nesse solitário entre as linhas é o Ranieri. O Ranieri é um cara que aparece muito lá na frente, tem um bom toque de bola, então ele tenta sair jogando de uma maneira com mais qualidade, e às vezes os adversários sobem a linha, pressionam essa saída dele e recuperam. Então é bom ficar de olho para ver se é ele que vai fazer essa função. Nas últimas partidas, é porque o Ranieri fazia uma dupla com o Denilson, e aí os dois têm uma característica muito parecida de volantes que saem para o jogo. De umas partidas para cá, quem tem feito esse papel é o Lucas Mineiro, que é um volante, né? Tem mais cara de primeiro volante mesmo, mais defensivo. Então, normalmente é ele que fica entre essas linhas, para que o Ranieri possa ajudar na criação na segunda linha, né? A linha de 4, um pouco mais à frente. E o Lucas faz essa saída, então ele costuma despachar um pouco mais a bola. Isso tem acontecido com um pouco menos de frequência nas últimas rodadas. Por outro lado, o time fica mais defensivo, porque o Lucas tem esse poder de marcação um pouco maior do que o Ranieri. Só que nesse momento que o time está sendo pressionado e o volante recua para a linha defensiva, a outra linha está mais à frente, mais espaçada. Então o Cuiabá tem concedido espaço nesse espaço aí entre as linhas, com perdão da redundância. Então é uma arma importante também. Se o Botafogo preencher bem o meio campo, pode ganhar esse setor aí e ficar mais perto da área, tá? Outro ponto importante negativamente da defesa do Cuiabá é que permite muitos cruzamentos e cabeceios. Se o Botafogo conseguir cruzar com qualidade, coisa que está precisando melhorar um pouquinho nos últimos jogos, mas se encaixar isso nessa partida, pode levar vantagem no jogo aéreo também. Pensando agora o Cuiabá no ataque, justamente pela questão do Riquelme que eu falei, é um time que constrói, que pende o seu jogo muito mais pelo lado esquerdo, justamente pela presença do Riquelme muito aberto, participando de maneira muito efetiva na parte criativa no terço final do jogo, mesmo sendo um lateral. Como o time cria muito pelo lado esquerdo, ele precisa fazer a bola chegar dentro da área. E aí vem os cruzamentos para o Davidson. O Davidson é o artilheiro do time, tem 10 gols. É um cara muito importante recebendo a bola por baixo, mas também é o centro dos cruzamentos, sem dúvida nenhuma. Então é preciso ficar de olho nessa jogada aérea do Cuiabá, principalmente no posicionamento do Davidson. Mas a bola aérea não é só direto no Davidson. Às vezes acontecem umas inversões para o Cleison. Não são cruzamentos diretos, porque o Cleison não tem altura para isso.
Mas a jogada do lado esquerdo, cruzando a área, chegando no ponta pelo lado direito, o Cleison, é muito comum no Cuiabá. E às vezes a defesa está toda pendendo de um lado, porque é o lado que o Cuiabá mais joga, e de repente a bola vai para o outro. E a bola, claro, é muito mais rápida do que a movimentação da defesa. E aí o Cleison está livre e as jogadas acabam terminando pelo lado direito com espaço para o Cuiabá ter a finalização, ter um passe até para o Davidson, enfim. Então é preciso ficar de olho nisso também. É bom que o lateral esquerdo do Botafogo acompanhe sempre o Cleison para que, se ele receber essa inversão, não esteja livre, tá? Ponto importante também do ataque do Cuiabá, a infiltração do Raniel, eu falei dele agora há pouco, aparece no terço final para dar o passe, para tentar cabeceio em alguns cruzamentos. Bons passes ele também tem, então é bom ficar de olho nessa movimentação e infiltração dele. O Cuiabá é um time que praticamente, por ser muito dependente do Davidson, né, como eu falei, o Cuiabá tem o terceiro pior aproveitamento de chutes. Apenas 30% das bolas chutadas pelo Cuiabá vão na direção do gol. Isso mostra que é realmente um ataque que aproveita pouco as chances que tem, que é muito centralizado na figura do Davidson. Então, para tentar compensar, faz o quê? A bola alta, como eu já tinha falado, é o segundo time que mais cruza no campeonato, e os chutes de média e longa distância para tentar superar as defesas, sem entrar com a bola dominada dentro da área, porque não tem tanta qualidade assim. Mas tem quem chute bem de fora da área. O Raniel é um cara que pode fazer isso, mas eu acho que principalmente o Fernando Sobral tem um chute muito forte, e também o Denilson, que não deve ser titular, é jogador do Bangu, mas tem uma qualidade nesse fundamento também. Se entrar no decorrer do jogo, é bom ficar de olho. Essa é a minha análise do Cuiabá para o jogo desse domingo. Boa partida, galera. Valeu, Léo. Obrigado por sua participação, sempre dando um show. Viram aí, né? Os pontos fracos e os pontos fortes. O jogo de hoje, você que não comprou ingresso, não tem como ir ao estádio Newton Santos, novamente, casa cheia, terá que assistir pelo Premier, com narração do Dandan, comentários de Lino e Aline Calandrini. Serão os três que estarão na transmissão do jogo do Botafogo. E para falar um fato histórico, chamo o Leozão, Memória Alvinegra. Valeu, Leozão. Fala TF, galera de casa, a 30ª rodada vem aí pro nosso glorioso e ela pode ser histórica. Contra o Cuiabá, o Botafogo vencendo vai atingir a marca de 62 pontos. Essa pontuação supera a melhor campanha, que foi em 2013. Naquela ocasião, terminamos o Brasileirão com 61 pontos. Mas dessa vez, a nossa luta é para ser campeão. Por isso, 62 pontos ainda é pouco pro que realmente queremos. Contra o Dourado, a história dos confrontos é bem pequena ainda. É um adversário que nasceu em 2001, que chegou à primeira divisão apenas em 2021. Mesmo assim, é uma asa negra, uma pedra no sapato do Botafogo. Contra esse time bem chato, em 6 confrontos, são 2 vitórias nossas e 3 deles, além de um único empate que nem pelo Brasileirão foi. 0-0 na Copa do Brasil em 2020. No Brasileirão, são 2 vitórias deles contra uma nossa, então o empate está proibido, a não ser o empate nos dados do confronto, buscando essa vitória que nos coloca cada vez mais próximo do título. Agora, uma meta para o Glorioso. O Botafogo precisa vencer a primeira contra o Cuiabá pelo Brasileiro na nossa casa. Vai contar com a ajuda da sua torcida. Mais um tabu a ser quebrado. Mas se a história dos confrontos é bem pequena ainda, o Botafogo tem um campeão de 95, nascido na cidade do Dourado. Beto, meio-campista, que nasceu em 1975 e 20 anos depois levantaria o troféu de campeão brasileiro pelo Fogão. Vindo do Dom Bosco, Beto chegou em 1994 nos juniores, mas no mesmo ano já foi colocado nos profissionais. Nenhum motivo para ter medo, apesar do árbitro. O TF já falou que será o Wilton Pereira Sampaio, então é focar no futebol, jogar a nossa bola. Fazendo isso, não tem árbitro ruim que atrapalhe. Vamos por mais 3. Vai lá no meu canal Memória Alvinegra, e se inscreve. Grande abraço pra vocês. Valeu, fui. Obrigado, Leozão. Obrigado, Léo Dantas. Obrigado por suas participações. Meus amigos, é isso. O Botafogo tem que jogar aquilo que sabe, aquilo que pode. É um jogo difícil, é um jogo que não temos que colocar apenas o Botafogo líder do campeonato jogando contra uma equipe como o Cuiabá. Não, temos que mostrar isso dentro de campo. Precisamos dormir felizes hoje, né? Pra gente começar uma semana decisiva. 3 clássicos do futebol brasileiro na sequência: Palmeiras, Vasco e Grêmio. Depois Red Bull, uma sequência pesada que o Botafogo terá. Por isso que hoje uma vitória será importantíssima pra gente ficar ali bem mais tranquilos em relação ao Campeonato Brasileiro. Tamo juntos, fogo neles. Pra cima deles, fogão, sempre fogão. E até mais tarde, hoje, às 22 horas, lá direto do Newton Santos com a nossa live pós-jogo. Valeu, galera. Tamo junto sempre, fogo neles. Vamos ganhar. Vamos ganhar fogo.